Irmãos, eu quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é uma bênção muito grande para nós podermos retornar a esta igreja, né? Uma igreja querida, parceira já há vários anos no trabalho, né? Ali no Senegal. Estamos chegando aos 15 anos de chegada, né? de estarmos lá no Senegal. E Deus tem nos dado este privilégio, né? É assim que a gente resume estes quase 15 anos de trabalho no Senegal, que somados, né, a mais 4 anos de Missão Kaiowá, antes de irmos para a África, e também um tempo de preparação ainda depois de Missão Kaiowá e indo para a África. Então, daí uns 22, 23 anos de missão integral, né, de tempo integral em missões, a gente pode resumir nesta palavra, né? Privilégio. É um privilégio estar onde Deus quer que estejamos, fazendo o que Ele quer que façamos. E somos sempre gratos a Deus também por esta igreja, né? Uma igreja que sempre com tanto carinho, com os contatos, né, uns e outros, que Deus tem direcionado nesse sentido. E nós estamos então com esta parceria, né, desta igreja já há vários anos. E nós vamos dar uma olhadinha rapidamente em algumas imagens. É um PowerPoint, né, que eu apresento já há vários anos, mas a gente vai atualizando um pouco. Hoje eu gostaria de dar uma ênfase em um dos ministérios, né, que temos trabalhado. E todos os povos devem conhecer ao Senhor, este é o nosso objetivo, né? Aqui algumas fotos, vocês já conheceram pessoalmente. Aqui foi quando nós soubemos que era um garoto, né? Que era um menino que a Vivian estava grávida. Então ele foi concebido lá no Senegal, né? No ano passado. Então, por isso esse nome, né? Pierre, que é Pedro em francês, né? Que é a língua lá que se fala estrangeira. Aqui quando ele nasceu, no dia 28 de fevereiro, né, deste ano, e aqui ele completando já um mês, né? Aqui foi quando ele completou um mês. Então, agora ele está com 3 meses e 2 semanas, né? Ok. Então, esse é o nosso objetivo, e toda a terra deve ser, claro, visada com a mensagem do Evangelho. Ainda há muito a ser feito, irmãos, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Muito também em termos ainda de tradução da Bíblia. Muitos povos não têm nada da Bíblia traduzida, mas nós somos chamados, né, a cruzar barreiras para alcançar vidas. E estas barreiras podem ser geográficas, né? Questão aí de cruzarmos um oceano, ou cruzarmos a rua, né? Ou cruzarmos a cidade num outro bairro e assim por diante, né? E também podem ser culturais, linguísticas e assim por diante. Mas nós somos chamados, todos nós, a cruzarmos barreiras, né? Como o pastor bem falou, essa questão de cada um de nós também sermos instrumentos para falar de Jesus para uma outra pessoa. Você vai ter que cruzar barreiras para se aproximar de uma outra pessoa com a mensagem do Evangelho, né? Muito bem. Irmãos, aqui uma tela que eu sempre gosto de trazer uma gratidão também a Deus, em nome, né, dos muitos missionários, tanto da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, quanto da Junta de Missões Nacionais, né? Por quê? Porque você que é dizimista na igreja, e a igreja, então, cumprindo, né, aquela determinação do... Então, o pastor está dando positivo ali, eu esqueci de perguntar antes para ele, mas que bom, né? Que bom que a igreja cumpre, né, com essa determinação do Supremo de fazer subir ao Supremo Concílio os dízimos dos dízimos, né? Então, você que participa financeiramente aqui na igreja, você já está fazendo missões com estas 4 autarquias, né? Organizações da IPB. E graças a Deus, irmãos, a nossa igreja é uma igreja missionária. E ela faz missões, então, desta forma, como, né? Além dos outros trabalhos que a igreja tem aqui locais, ela também faz missões desta forma. Vocês estão aqui, vocês têm a visão que Deus dá de vocês participarem na igreja local com a devolução, né, do dízimo, e o conselho, então, trabalha, né, esses valores e
sobe a verba para o Supremo dos dízimos, e tem N causas nas quais vão ser utilizados 46%. Mas vejam, irmãos, mesmo os 46%, vocês estão sustentando os seminários, seminaristas, formando obreiros, né? Também os evangelistas. Então tem verbas aí destinadas a isso, mas também, irmãos, diretamente falando, vocês estão sustentando a obra missionária pelo Brasil e pelo mundo. Vocês estão participando já desta forma. Veja, 54% deste valor que sobe das igrejas vai ser utilizado nas missões diretamente. Tanto na APMT quanto na JMN. E observem que a JMN o sustento é integral. Integralmente vocês estão sustentando os obreiros que estão plantando igrejas presbiterianas, tanto em lugares onde não há igrejas presbiterianas ou não há igrejas reformadas, né? E também, né, a APECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, daí tem aí o nome do reverendo Hernandes Dias Lopes, né, e tantos outros que trabalham nos congressos, na internet, na televisão e assim por diante, né? E tem o PMC, o Plano Missionário Cooperativo, a parceria com as igrejas locais para a expansão dos trabalhos na sua região. Então nós falamos da Junta de Missões Nacionais, e quando a gente fala da APMT, irmãos, observem que são cerca de 220 missionários espalhados em cerca de 46 países, tanto o Brasil quanto o mundo, né? Porque se trata de questão transcultural. Então no Brasil também tem muitos povos, né, de outras culturas e tudo mais. Então, para que o missionário esteja no campo fazendo o trabalho dele, é preciso ter um projeto aprovado pela PMT, normalmente de 3 anos. E este projeto, no final, tem o orçamento. E esse orçamento, irmãos, normalmente, deste caixa, né, do comitê gestor ali dos 54%, em torno aí de uns 10%, 12%, talvez 15%, vai depender do missionário e do seu orçamento. Mas vejam, vocês estão já participando com cada um dos missionários da APMT pelo Brasil e pelo mundo. E daí os outros 85%, 90% aí são as igrejas parceiras, né? Que tem essa visão também com aquele missionário, tal projeto, e essas igrejas então participam na complementação do sustento. Mas irmãos, que dado abençoado esse aqui, né? Cerca de 200 candidatos. A nossa igreja é uma igreja que está sendo movimentada por Deus, e ela está preparando, está havendo, né, convocações de chamados, né, de novos obreiros para irem para os campos, e Deus está movendo a igreja também no sentido de enviar essas pessoas. Então são cerca de 200 em preparação, nos dois requisitos principais, né? Claro, ser membro de igreja, ser confirmado, né? Orientado, como é que fala? Ser conduzido, né? pela liderança local, né? E tudo mais, mas tem 2 aspectos também. Ele deve ter formação teológica e formação missiológica. E normalmente esses candidatos estão então fazendo estes passos. E observem, dentro de algum tempo aí nós deveremos ter pelo menos 400 missionários da APMT espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então estejamos atentos, né, pastor? Enquanto igrejas também, no sentido de também estarmos verificando, né, o que Deus dirige em relação a novas parcerias, né, para que novos missionários também estejam indo para os campos, e Deus vai assim abençoando a igreja. Sempre gosto de falar também da Missão Kaiowá, né, irmãos? É um local, inclusive, onde eu nasci, né, ali em Dourados, neste hospital aqui da Missão Kaiowá, ali ao lado das tribos indígenas, né, Kaiowá, Guarani e Terena.
E é um trabalho nosso também, a partir aí destes valores também da APMT, que também participa com a Missão Kaiowá, irmãos. Muitos obreiros lá, tanto indígenas quanto não indígenas, né? E é um trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil em parceria com a Independente, né? Graças a Deus aí, por estes muitos anos, desde 1928, ou seja, estamos chegando a um centenário, né, de trabalho presbiteriano lá em Dourados e Mato Grosso do Sul, enfim, mais campos, né? E esse hospital, então, ali na sede, outros campos mais, né, que tem no interior do estado. O Instituto Bíblico formando obreiros indígenas para irem para os seus povos, né? E aqui, por exemplo, a missão em Carapó. Aqui nós temos um irmão que era diácono na sua igreja, lá em Minas. Deus o chamou e hoje ele está fazendo um trabalho lindo ali naquela região em Carapó. Aqui nós temos a missão em Amambai, né? E então a escola chama Mitanroru, ou seja, criança feliz. E tem muitas centenas aí de crianças também. Aqui está a esposa do missionário lá, o pastor Sérgio, né? E trabalho lindo também ali. Tem o campo de Sassoró, que é no município de Itacuru, né? Inclusive onde eu vivi os 11 primeiros anos da minha vida ali, nesse templo. Participando ali, meu pai era o pastor, né? Então, depois de falarmos um pouquinho da Missão Kaiowá, nós vamos para a África, né? Que é o nosso continente atual e um continente bastante grande, né? Muito populoso, muitas línguas são faladas, né? Essa diversidade cultural africana que é bem conhecida, né? E que tem ainda, irmãos, muitos povos a serem alcançados, muitos povos que não conhecem o Evangelho. Portanto, nós estamos lá, né? Aqui está a cidade de Dakar, que é a capital, e no país, irmãos, mais de 60% das pessoas vivem em aldeias. Oi? Não, mas é porque realmente eu acho que são bastante slides aí, pastor, tá? Mas obrigado aí pela tranquilidade, né? Mas se deixar, vai falando muito, então tem que vigiar aqui, né? Mas as aldeias, então, irmãos, são 60%, né, da população vivendo na zona rural. E é um desafio enorme, né? Aqui algumas curiosidades, né? A questão da pesca, a agricultura aí nos 4 meses que chove, né? Porque em 8 meses não chove nada. Mas também artesanato, bem conhecido, né? As línguas, são várias línguas que são faladas naquele país. Aqui o Nangadef, né? As comidas típicas, aí apenas algumas curiosidades, né? De como que é. Mas, irmãos, é um país ainda muito carente da graça de Deus, né? Cerca aí e ainda está ainda, né, nesta consideração missiológica da janela 10/40, onde há muita carência do Evangelho nesta região do mundo, né? Mas o Senegal, irmãos, mais de 90% são islâmicos, e além do islamismo ainda tem o animismo, né, que está aí rodeando, né, e fazendo parte da história deste país. Então são muçulmanos animistas, né, e os cristãos romanos são aí 4 ponto alguma coisa, e os cristãos evangélicos, numa perspectiva otimista, né, numa estatística otimista, seria aí 0,5%. Mas a gente tem visto, graças a Deus, vidas se chegando ao Evangelho, inclusive através da IPB, com a sua agência missionária lá no Senegal, através da APMT, que é a APMTS. É uma missão que foi fundada, né, pela APMT do Brasil lá. Então nós somos o braço estendido da APMT aqui do Brasil, a APMTS de Senegal. Muito bem. Então, irmãos, mas o desafio é muito grande, porque eu penso nesta proporcionalidade. Aqui no Brasil, vamos dizer que nós somos um testemunho cristão evangélico para cada 4 pessoas, né, em média.
digamos aí que nós somos 25% de evangélicos no Brasil. Então, um testemunho evangélico para cada 4 pessoas. Lá no Senegal, irmãos, se fôssemos 1%, né, de evangélicos lá, seria um testemunho para 170 mil pessoas, né? Então, muito desafiadora a situação da evangelização ainda lá no Senegal. Então, o que a gente vê muito são as mesquitas, né? O estudo do Alcorão aqui pelas crianças, no caso, né, que tem que estudar com as tabuinhas e com o carvão, né, porque eles não têm dinheiro para caderno e lápis, então eles usam essas tabuinhas e o carvão ali, daí apagam, né, com a roupa e tal. Então, muitas mesquitas, tanto também grandes mesquitas nas cidades, né? Como a gente vê igrejas evangélicas por aqui, são as mesquitas por lá, né? De todo tamanho, em todo lugar, em bairros, enfim. Tem a grande mesquita de Tuba, que é a mesquita sagrada, né? Onde fica o grande líder religioso de uma das denominações lá, tem outras também no país, né? Tem toda uma história e tudo mais. Portanto, desafios muito grandes ainda, irmãos, lá no Senegal, né? Muitos desafios, e a gente agradece a igreja em oração conosco, né? Pelos senegaleses, e pelos missionários, né? Que estão lá também, e em outros lugares do mundo, mas especificamente falando do Senegal, e também a gente sempre pede oração, irmãos, pelos novos convertidos, porque nós, enquanto estrangeiros, temos uma certa tolerância, né, para estarmos ali, mas os que se convertem, eles sofrem muito, muito mesmo, porque eles abandonam tanto o Islã quanto o animismo, né? As práticas de feitiçaria que são muito comuns. Então aqui, se a gente pensar um pouquinho em Dakar, né? Uma cidade bonita por um lado, tem outros lugares bastante sofridos, né? Aqui algumas imagens do dia a dia ali, a questão cultural e tudo, mas algo que nos chama a atenção também em Dakar, irmãos, é a ilha de Goré, que são 12 minutos de barco, né, até chegarmos lá. Lá tem o monumento da libertação dos escravos, tem a casa dos escravos também, né? E nesta casa dos escravos tem ali a porta sem retorno, onde os escravos passavam, né, depois de serem negociados aqui nessa parte de cima. Aqui embaixo estão as celas, né? Tanto celas de homens quanto celas de mulheres, moças, crianças e assim por diante. Então, depois de eles serem negociados aqui, eles eram levados aqui, daí tinham os pequenos barquinhos que iam levá-los aos navios negreiros. E eles então iam para várias partes do mundo, inclusive o Brasil. E lá naquela ilha, irmãos, de Goré, até hoje tem a igreja católica lá. E aí as pessoas querem dizer, né, especialmente os islâmicos, que o cristianismo é sinônimo de escravidão, exploração, né, colonialismo. Mas nós estamos lá para dizer que aquela é uma visão distorcida, né? E quem agiu no passado, agiu por conta própria, não é verdade? Não foi por direção de Deus. Nós queremos trazer a verdadeira mensagem do Evangelho, que Deus é amor, né? Então nós estamos lá servindo a Deus desde 2008, né, lá no Senegal. E o nosso lema tem sido este: Deus mostra o amor dele a você através de mim, né? E este tem sido o nosso versículo-chave. Vamos falar juntos esse versículo? Porque, vamos lá. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. E que Deus nos abençoe, né, irmãos? Que sejamos sempre achados ao lado de Jesus, levando o que para as pessoas? Vida em abundância, não é verdade? Porque se nós não estivermos ao lado de Jesus, irmãos, com as nossas ações, reações, utilização dos nossos recursos, né? Então, naturalmente, nós estamos do lado do ladrão, né? Mas com a graça de Deus, que nós estejamos do lado de Jesus. E a gente ora, então, quais as portas, ó Deus, que o Senhor quer que a gente abra, ou que o Senhor vai abrir e a gente vai entrar, né? Deus quem abre as portas e a gente entra. E a primeira porta, irmãos, que ele pediu é a nossa casa. A gente abre a nossa porta para a célula, né? Tipo uma reunião de pequeno grupo nas quintas-feiras à noite, e o nosso objetivo maior são islâmicos participarem conosco para ouvirem o Evangelho. Também vamos nas aldeias.
tendo as devidas autorizações, né, dos chefes, dos anciãos das aldeias. Então nós podemos levar os nossos materiais, trabalhando sempre com obreiros nacionais, né, como parceiros, e aí nós temos esse privilégio, irmãos, de vermos centenas de vidas ouvindo, e a gente sabe, a maioria delas é pela primeira vez que estão ouvindo sobre o Evangelho. O que elas conhecem sobre Isa, né? Sobre Jesus, que é Isa em árabe, é que ele foi realmente fruto de um nascimento milagroso, mas ele não é o Salvador, ele não é o Messias, ele não morreu na cruz, não ressuscitou, e muito menos ele é o Filho de Deus, né? Então é isso que eles acreditam pelo Alcorão. Mas nós temos o privilégio de irmos lá e falarmos do Evangelho, né? Então aqui nós temos a nossa base de trabalhos em Tiofior, alcançando a região centro-sul ali do país, né? E visitas e trabalhos com as crianças. Quando tem EBF, né, costuma lotar bastante de crianças, mas o trabalho vai caminhando. Nós temos o privilégio de recebermos novos membros de vez em quando, né? Agora mesmo estão sendo preparados novos membros para quando chegarmos podermos também recebê-los. Então, são bênçãos de Deus, os trabalhos avançando através dos obreiros nacionais para outras aldeias, e são N aldeias que não tem nada do Evangelho. E uma outra forma são as campanhas. As campanhas, por exemplo, através dos presentes de Natal. São pessoas, né, no Canadá e Estados Unidos que fazem caixinhas com presentes que chegarão à África para serem distribuídas essas caixinhas, esses presentes às crianças lá da África, inclusive América também, e Oceania e outros lugares, né? E é o ministério do Franklin Graham, que é o filho do pastor Billy Graham, né? Então, uma maneira que o Franklin Graham entendeu de continuar também os ministérios. Daí tem a apresentação do Evangelho, aqui nós com o carro nosso lá, né? As caixas de presentes e tudo. E, irmãos, esta aldeia, por exemplo, é a primeira vez que está tendo uma campanha evangelística. Nós tivemos essa bênção, né, de podermos evangelizar aquele povo, e depois então os obreiros nacionais trabalham conosco, eles podem voltar ali e com a graça de Deus começarem, né, um ponto de pregação. Portanto, isso aqui mesmo foi em outubro, né, quando estávamos lá e aconteceu esta campanha. E as crianças levam então para casa tanto os presentes quanto a mensagem que receberam ali, e também esses livretinhos que vão junto com os presentes, que é um livreto explicativo do plano da salvação, no caso ali em francês, né? Então, são cerca de 300 a 500 crianças que a gente objetiva por ano de evangelização, e sempre devem ser em aldeias onde ainda não onde não foi feita essa campanha. É uma exigência, né, do Ministério Franklin Graham, que as caixas sejam entregues em aldeias onde nunca houve, ou para crianças, né, que nunca tenha recebido antes. Então sempre a gente tem esta, digamos, obrigação de avançar mais nas outras aldeias que não tem nada do Evangelho. É uma bênção muito grande também. E temos também o seminário, né? O seminário que começou há cerca de 2 anos e meio, e nós temos, essa aqui também foi a turma de outubro, né? Aqui um pastor, colega nosso da PMT, outro pastor também, os demais são alunos. E nós temos então já 4 alunos formados, entregues para as igrejas lá, para serem consagrados pastores, e temos uma média aí de 6, 7 alunos regulares presentemente. Inclusive amanhã, começando um módulo a mais do seminário, e que funciona, inclusive, na nossa casa, né? Então, toda a logística e tudo, a gente trabalha aqui mesmo de longe, né? Nesse período que a gente está aqui por causa do nascimento do bebê. Muito bem, outras formações de obreiros e também as equipes de curto prazo, né? As pessoas que vão lá passar 1 semana, 10 dias, 2 semanas conosco. Então, são profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, dentistas, protéticos, né? E nós temos já todos os materiais lá, irmãos, e as pessoas vão com a sua mão de obra, né? Com a sua disposição. E pessoas que não são da área da saúde também, como eu, né? Então vamos lá e vamos fazer parte da logística e também evangelização em outros lugares, né?
E é tão gostoso a gente ver esses resultados, né? Esses sorrisos lindos que as pessoas fazem quando têm as suas próteses, né? As suas bocas restauradas. E a gente vai então fazer outros trabalhos de evangelização, visitas nas escolas e tudo mais, e EBFs, né? Então são oportunidades que Deus nos dá. Além disso, temos o trabalho nas prisões também, né? E Deus tem nos dado esse privilégio de não somente estarmos presencialmente em algumas prisões, mas objetivando estabelecer equipes em prisões que não tem ninguém falando do Evangelho. E, no entanto, nós temos autorização do Ministério da Justiça para transmitirmos o Evangelho, fazermos visitas aos detentos e detentas, né, nas prisões do Senegal. E temos, inclusive, um curso de corte e costura lá na prisão feminina, em uma das prisões. Esta é a nossa professora, uma senhora crente também, e que está ali, né? E a gente então entra com os materiais, tanto máquinas, quanto manutenção, quanto tecido que precisa para as costuras e tudo mais. E tem sido uma oportunidade de evangelização para as mulheres também nestas prisões. As adoções escolares também acontecem, né? Nós assumimos mensalidades das escolas de obreiros, tanto ligados a nós, esses obreiros, quanto de outros ministérios, né? Então temos aí cerca de 13 famílias beneficiadas que a gente paga a mensalidade, né, dessas crianças. E outras formas também de trabalho, né, outras campanhas, agasalhos, e os obreiros também de outras missões, de outras igrejas, eles estão em outros lugares onde a gente não alcança. Então a gente visita esses obreiros e aí nós fazemos as campanhas, especialmente para motos, né? E esses obreiros então recebem essas motos, são deles mesmo, no nome deles, e eles podem fazer avançar ainda mais os seus trabalhos nas suas regiões. E temos também esse outro trabalho, né, de verificarmos as pessoas que precisam de cirurgias, porque anualmente, irmãos, vem profissionais da saúde dos Estados Unidos, evangélicos, né? E eles fazem cirurgias reparadoras lá no único hospital evangélico que tem no país e que fica perto ali da nossa casa, da nossa cidade. Então, a Ami é um exemplo, né? Essa menina chamada Ami, A-M-I-E. E ela tinha 7 anos, quando então foi levada, né, para fazer as consultas ali. O nosso trabalho é auxiliar nessa parte, né, de que ela vai e tudo. Então, o médico perguntou para ela através dos tradutores, né? Ami, você vai na escola? E ela falou, não, eu sou muito feia, eu não posso ir na escola. As outras crianças zombam de mim. Mas quando eu fizer a cirurgia, eu vou ficar bonita. Daí eu vou na escola. Irmãos, que linda que ela está, né? Praticamente não dá para notar que antes ela tinha esse probleminha dos lábios leporinos, né? E hoje ela indo na escola, numa aldeia ao lado da que a gente trabalha lá, uma das aldeias que a gente trabalha. Outro foi o Finn, né? F-I-N-N, o nome desse rapaz com 17 anos, também com esse problema. Hoje aí, né? Bonitão, tranquilo, né? E daí até a senhora que mora ali, responsável naquela região pela parte da saúde, ela falou assim, agora o Fim vai poder se casar, né? Porque vai achar uma moça que quer casar com ele, né? Muito bem. Mas, irmãos, a gente finaliza o nosso testemunho com o ministério dos talibês. Os talibês são meninos, né, que são entregues pelos seus pais para os marabus. Os marabus são os líderes islâmicos, os professores do Alcorão. E aí eles são, a partir de meninos novos, aí de 2 anos para cima, eles são entregues para viver as dezenas, né, nas daras, que são as escolas de internato, e que estão espalhadas por todo o país. Escolas que são em barracões, construções abandonadas, barracões feitos nos muros, né? E, irmãos, esses meninos precisam da graça de Deus. São cerca de 200 mil no país, né? Há quem diga que chega até a 500 mil, né? Estatísticas divergem. Mas o Salil era um menino como este, né? E ele então vivia nas ruas, tinha lá a sua cota, né? A sua meta diária de mendicância, se não apanhava. Essa é uma prática muito comum que os talibês sofrem, né? Também o modo de viver deles é assim, totalmente simples, né? Deitando nas nats.
nas esteiras pelo chão, e tendo que decorar o Alcorão, né, à noite, durante a manhãzinha, e durante o dia sair para mendigar nas ruas. Mas, irmãos, o Salil ouviu a mensagem, através da irmã Vildene, né, que está lá há muitos anos, fazendo um trabalho lindo lá no Senegal. E depois o Salil também participou de um dos nossos projetos, né, que tínhamos lá. E hoje, irmãos, ele é esse jovem, né, aí firme no Senhor, servindo a Deus, já batizado na igreja lá conosco, um obreiro conosco no trabalho. Na minha ausência agora, ele está tomando conta da logística lá para o andamento dos trabalhos no seminário, né? E o Salil, então, irmãos, ele é coleguinha na época do Mamigor. O Mamigor, ele e o Salil eram juntos nas ruas lá mendigando, né? E eram talibês. Mas os dois conheceram o Evangelho através do trabalho da APMT lá no Senegal. E hoje, irmãos, o Mamigor, ele é um seminarista também, conosco lá no nosso seminário, já está caminhando para os finalmente lá do seu curso, para ser também um pastor presbiteriano lá no Senegal. Glória a Deus por isso, não é verdade? Então, um homem que, o Mamigor se casou com a Daba, foi o ano passado, e ela está grávida, irmãos, de gêmeos, 2 garotões, né? 2 garotões para serem amiguinhos do Pierre lá, né? Então, nós somos parceiros, irmãos, nós 4, juntos, alcançando meninos talibês, né? Que vocês, claro, conosco também nesse projeto, né? Vejam, nós alugamos uma casa ali perto de onde a gente mora, em Bur, e lá nós recebemos por dia, né? Através do Mamigor, seu trabalho. Então nós recebemos por dia cerca de 60, 70 até 80 meninos por dia, irmãos. Eles chegam de manhã, né, lá pelas 8, tomam um café da manhã, que já está lá sendo preparado pelo Mamigor e a Daba. E também eles têm ali a palavra de Deus, eles têm um momento de oração, né, que o Mamigor também ora por eles, e tem também pimbolim, né, e brincadeiras ali outras, e eles podem assistir TV, normalmente também passando os filmes evangelísticos nas línguas, né, que já são dublados esses filmes. E, irmãos, nas quintas-feiras nós também temos o almoço, né, o almoço que é servido toda quinta-feira para estes meninos talibês, que são aí, normalmente, né, pré-adolescentes ou adolescentes. São formas, irmãos, de demonstrarmos amor, e assim como o Salil e o Mamigor são frutos de trabalhos assim, nós cremos, né, pela graça de Deus, que frutos virão também através destes meninos talibês. Portanto, motivo de oração, começamos em dezembro esta casa, e foram ali no começo 12 até 20 meninos. Hoje já está na média de 60, 70, né? O nosso objetivo é chegar a 100. Chegarmos a 100 meninos por dia. Esse é o nosso orçamento, né, que a gente colocou diante de Deus. Deus tem suprido miraculosamente, né? E assim a gente tem podido caminhar também, somando, né, este ministério com os talibês. E aqui uma visão geral, irmãos, de como tem sido, né, nestes quase 15 anos aí de ministério no Senegal. E a gente envia, né, trimestralmente os informativos, né, creio que os irmãos têm recebido. Se alguém também quiser receber diretamente, pode falar com a gente inclui, né? Mas nós temos visto aí as respostas, né, também do pastor Otoniel em relação aos informativos. Mas são várias ações, né, que a gente tem lá de trabalho, e são, então, bastante diversificados. É um pouco complicado a gente falar tudo aqui, mas eu gosto dessa tela, onde é uma visão geral, né? E pensando também, irmãos, somente missionário, né? Uma unidade missionária tem estas ações lá, né? E observem vocês participando, né, através da APMT, com cerca de 200 missionários. Que bênção, irmãos. É a IPB em missões, né? É a nossa igreja sendo movimentada por Deus para abençoar tantas vidas no Brasil e também no mundo. Portanto, nós louvamos a Deus pela igreja presbiteriana, pelo seu envolvimento, né? Louvamos a Deus por esta igreja, tanto no que se refere a esta participação através da verba, né, que sobe para o Supremo, quanto vocês também como igreja sendo parceiros conosco lá no Senegal. E missões são feitas assim. Nós discernimos direções de Deus. Então é algo da razão, né, da mente.
Também missões se fazem com corações que amam. Também com o que, irmãos? Com pés que vão. Também com joelhos em oração e com mãos que contribuem. Todos nós missionários, onde Deus nos tem colocado e a partir de onde Deus tem nos colocado também, né? Por quê, irmãos? Porque a pergunta continua valendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E a resposta melhor continua sendo qual? Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, é privilégio nós podermos dizer como Isaías, né? Senhor, eu estou disposto, naquilo que o Senhor quiser me usar, na tua obra, eu estou disposto a servir. Vamos passar o videozinho rapidinho, menos de 1 minuto, né? E depois, então, a gente pode passar para um texto da palavra em rápidas lições que Deus vai nos trazer também neste momento. Podemos passar aquele videozinho rapidinho, tá bom? E daí a gente para com essa parte do compartilhar aqui através das imagens, né? Isso, esta cena, irmãos, foi na quinta-feira passada agora, né? Então é o nosso irmão Mamigor, mandou para nós através do WhatsApp o momento da refeição, né, desses meninos lá no Senegal. São meninos que vivem totalmente maltrapilhos, irmãos, nas ruas, inclusive porque os marabus querem que eles andem assim para gerar piedade, né? Mas são meninos carentes da graça de Deus e que são alvo também agora da mensagem do Evangelho. Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem comigo a Bíblia no texto de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, é um texto bem conhecido nosso, né? Mas a gente vai ler ali, vamos lembrar, irmãos, desse texto da palavra. É um texto que tem me falado ao coração também, quando a gente pensa que todos nós estamos em um trabalho para o Senhor, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse texto de Marcos capítulo 2. Os irmãos sabem que Marcos foi escrito, né, mostrando Jesus como filho do homem, no sentido assim de atividades, né? Muita atividade, muito trabalho. Jesus sai de uma cena, relatada uma cena, já vai para outra, tudo muito objetivo, né? E aqui nós vemos esse acontecimento também incluído aqui em Marcos capítulo 2, de 1 a 12. De 1 a 12. Mesmo assentados como estão, acompanhe a leitura que eu vou fazer, irmãos. Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Ou seja, pessoas ficaram sabendo que ele estava numa casa lá, né? Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra, né? Então, não está sendo colocado aqui, né? Senão eu iria acompanhar por aqui também. Mas ok, então estamos no versículo 3. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Isso, então agora chegou aqui, né? Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Vamos em frente. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, o que eles fizeram, né, esses 4 homens? Descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vamos em frente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que assim eles arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito,
retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Irmãos, é um texto conhecido nosso, né? Uma situação que a gente tem bastante clara na nossa mente, e tem lições aí maravilhosas, né, sobre quem é Jesus. Jesus era o Filho de Deus presente, encarnado ali naquela situação, né? Jesus era Deus mesmo, podendo perdoar pecados, né? Ali, esse é um dos textos que comprovam muito claramente que Jesus sabia que ele era Deus, ele tinha certeza da sua identidade divina, né? Tanto é que ele fala sobre perdoar pecados e tudo mais, né? Mas a nossa lição aqui hoje, irmãos, estamos pensando nessa questão do trabalho nosso enquanto servos de Deus. Todos nós, unidos, né, servindo ao Senhor, fazendo parte da missão. A missão que foi dada, que já foi nos lembrada aqui, né, pelo pastor, ali naquele texto de Mateus 28 e outros textos correlatos, onde nós temos bem clara a direção do cabeça da igreja para o seu corpo. Ide e pregai, né? Ide e fazei discípulos. Ide e batizai, não é? Ensinai e tudo mais. Então são aspectos deste trabalho, desta responsabilidade que Deus nos deu. E, irmãos, nós temos também a questão até de outros ministérios, né? Por exemplo, podemos pensar aqui na igreja local. Nós somos as pessoas que estamos também com a incumbência, né, digamos assim, de levar a igreja avante, né? Ministérios os quais nós participamos, como louvor, liderança, não é? Diaconia, outros mais. Então nós participamos de trabalhos, nós participamos de visões, né? Nós participamos de empreendimentos. Nós temos, como estes 4 homens aqui, um trabalho a ser feito. No caso aqui, eles tinham esse trabalho de levar aquela pessoa, provavelmente um amigo, né? Quem sabe um parente, eles queriam levá-lo a Jesus. E, irmãos, quais são as lições, então, que a gente aprende, né, com esse texto? A primeira lição é esta fé que eles tinham, uma fé em Jesus, que Jesus precisava receber este homem, né, ou que este homem precisava ser recebido por Cristo. E esta fé deles, irmãos, resulta em ação. Eles têm uma fé que resulta em ação. Não é simplesmente uma fé que fica na parte da teoria. Nós cremos, é bom, né? Quem sabe Jesus, né, se ele encontrasse o nosso amigo aqui. Não, eles tinham fé em Jesus que poderia fazer algo maravilhoso, abençoar aquele amigo deles, mas eles não param por aí, né, nesta fé, mas eles agem. Irmãos, nós também, né? Nós devemos ter sim esta fé que move montanhas, mas nós queremos ver as montanhas sendo movidas. E para isso nós precisamos também agir, né? Nós precisamos também fazer a nossa parte. O cântico que nós cantamos aqui, de todas as tribos, povos, línguas, muitos virão adorar a Deus. Mas a última parte fala que nós devemos consagrar também a nossa vida, né? Nós devemos consagrar os nossos dons, talentos, formações, capacitações, aquilo que Deus nos confiou para administrarmos, né? Que são tanto valores financeiros quanto valores de conhecimento, de capacitações. Como nós estamos gerenciando isto para o cumprimento daquele propósito, que de todas as tribos, povos e línguas, pessoas adorem ao Senhor. Então, irmãos, nós precisamos lembrar disso. Eles tiveram fé, mas esta fé os levou à ação. E alguém já disse, né, o que é a oração, né? Muitas vezes a gente ora, mas a questão é o que a gente vai fazer a respeito, né? E se a gente está orando, irmãos, não sei se vocês têm essa experiência, mas quantas vezes eu estou orando por algum assunto e é como se eu preciso ter já uma caneta e um papel na mão para escrever o que me vem à mente. Porque é como se Deus já está dando direções em relação àquele motivo de oração que eu estou fazendo.
E daí eu tenho que ou escrever aí no Keep Notes, né, do celular, ou então já pegar o papel e tal, escrever, depois eu continuo. E assim também até na igreja, né, a gente estando aqui diante do Senhor, daí nos vem como que direções, né, a gente poderia chamar ideias, né, e ali a gente anota e Deus nos leva a agir naquele sentido e coisas novas acontecem. Mas por quê? Porque nós tivemos esta fé, sim, mas que resulta em ação. E aí vem a palavra oração, né? Oração, né? Orar e ação, né? Oração, orar, mais ação, né? Então essa oração que resulta em ação. Muito bem. E é muito interessante, né, irmãos? Tem coisas que é a nós de fazermos. Eu gosto muito daquele texto de João capítulo 11, né? Quando Jesus vai lá no cemitério e Lázaro está morto, né? Mas quando ele chega ali, Jesus chega ali, tem outras pessoas ali, né, naquela situação, ele dá uma ordem para aquelas pessoas que estão ali. Qual foi a ordem, vocês lembram? Tirai a pedra. Tirai a pedra. Jesus poderia muito bem dizer, né, pedra, sai daí, deixa o Lázaro vir. Mas, ou então Jesus diria um sopro, e a pedra se espedaçaria, né, em milhares de pedaços. Mas, irmãos, Jesus disse, vocês humanos, né, vocês meus servos, façam o que vocês podem fazer. Agora, o impossível é Jesus quem faz, ressuscitar o morto. Não é mesmo? Então, o impossível é Jesus quem faz. Mas o que é possível, somos nós que temos que fazer. Nós vamos tirar a pedra. Nós vamos carregar o paralítico até Jesus. Nós vamos agir em relação aos trabalhos, ministérios, né, que nós temos, as visões que Deus nos dá. Então, nós vamos também fazer a nossa parte. Claro que Ele faz o principal, né? Ele faz os milagres, coisa que a gente não pode fazer. Irmãos, uma segunda lição aqui nesse texto, além dessa fé, né, que resulta em ação, é também essa determinação perseverante nos desafios. Estes homens eram determinados, não é verdade? Eles não baixavam, eles não se desencorajavam por pouca coisa, não é mesmo? Eles chegam naquela casa, aquela multidão lá, mas eles falam, não, nós temos que ver o que a gente vai fazer aqui, qual é a solução, né? Eles eram proativos, irmãos, eles não ficavam simplesmente olhando a situação, né, e se deixando levar pelo desânimo, mas eles estavam com criatividade, né? E eles então olharam, não, tem uma forma aqui, tem uma forma de a gente fazer aqui alguma coisa. Vamos destelhar essa parte aqui, vamos descer lá onde está Jesus. Irmãos, esses homens são um exemplo para nós, né? De pessoas que são realmente determinadas, eles são perseverantes, eles não desistem facilmente. Eles estão dispostos a cumprirem seus objetivos. Eles entendem que Jesus é a solução. Então nós vamos fazer a nossa parte para que o nosso amigo seja abençoado, né? Mesmo com riscos, mesmo com situações ali complicadas, mas eles estavam unidos e perseverantes nesse sentido, com criatividade, com iniciativa. Esse dia atrás eu recebi um texto que me foi muito importante, irmãos. Um texto escrito por um grande escritor norte-americano, que ele diz simplesmente o tema, né? Não desista, não desista. E ele dá uma lista ali de testemunhos dele mesmo. Ele diz que começou a igreja com ele, com a esposa e com os filhos. E hoje é o Rick Warren, né, no caso aí, o escritor. Hoje a igreja dele conta com milhares e milhares de membros. Pessoa que não desistiu, mas que ele viu e que ele perseverou na visão que Deus tinha lhe dado, né? Em terceiro lugar, irmãos, então nós estamos vendo que eles tinham fé, que resulta em ação, eles tinham essa determinação perseverante em relação aos desafios, e eles tinham também, irmãos, para a gente finalizar aqui, a união que vence as diferenças. A união que vence as diferenças. 4 homens, né, nesta missão. Alguém já disse que poderia dar o nome de um filme, né? 4 homens e uma missão, né? Mas nós estamos então pensando aqui em 4 homens que provavelmente tinham as suas diferenças.
eles tinham as suas diferenças. Ninguém é igual ao outro, não é verdade? É interessante os casais que têm aí mais anos, né, de comer sal juntos, né, ou anos de caminhada, aí, 40, 50 anos aí de casamento, parece que eles vão se assemelhando, né? Assim, até fisicamente muitos, né? Mas assim, até na questão de procedimentos, tal, um já conhece o outro assim tão bem que eles agem até meio parecido, assim, né? Porque já são tão ali, estão tão próximos um do outro há tanto tempo, experiências e tal. Mas mesmo assim, ainda continuam sendo diferentes, né? Imagina 4 homens ali, quem sabe novos, né? Levando ali aquele paralítico. Irmãos, assim também nós estamos em um trabalho. Todos nós estamos com uma visão, com uma missão, né? Com um objetivo a ser alcançado, que a igreja avance, que o trabalho seja feito, que Deus seja glorificado através das nossas vidas. E Deus nos dá visões, Deus nos dá ideias, né, de ministérios, trabalhos e tudo mais. E nós precisamos estar unidos, apesar das nossas diferenças, né? Nós temos diferenças, irmãos, de formação, né? Formação do lar mesmo, criação, educação ali, que nós crescemos. Nós temos diferenças, quem sabe até culturais, né? Nós estávamos conversando hoje com um irmão, por exemplo, que é do Nordeste, né? E ele então vindo aqui para essa região. São diferenças culturais. E aí a gente vê assim, desafios nesse sentido, né? E nós também, nós temos diferentes capacitações, nós temos diferentes formações e tudo mais, estilos, né? Se a gente for pensar em estilos de liderança, irmãos, eu tive um estudo um tempo atrás sobre isso, né? Tem alguns que são mais empreendedores, né? Tem outros que são mais executivos, tem outros que são mais motivadores, tem outros que são mais edificadores de equipes. É um estudo interessante, essa questão dos estilos de liderança. Todos nós somos líderes, mas nós temos estilos diferentes de exercer a nossa liderança. E esses homens provavelmente tinham as suas diferenças, mas eles se uniram neste trabalho, irmãos. E eles puderam ver, né, o seu objetivo cumprido. Ou seja, trouxemos o nosso amigo aos pés de Jesus. E é claro que o que vai acontecer a partir daí está dentro da soberania de Deus, né? Mas só o fato de nós estarmos unidos num trabalho que Deus nos direcionou a fazê-lo, irmãos, já está valendo a pena a caminhada, não é verdade? Tem muitos, até tem um ditado que diz isso, né? Muitos só querem chegar ao final, mas esquecem de aproveitar a caminhada, né? Muitas pessoas só querem chegar ao objetivo, assim, quem sabe, dinheiro, mas perdem as bênçãos da caminhada, né? E a gente então, mas ali aqueles homens, eles puderam ver os seus objetivos cumpridos. Irmãos, eu gosto muito de uma ilustração, e é um fato, né, que aconteceu lá no Nordeste. Quando eu estava fazendo seminário lá, eu ouvi essa ilustração, este exemplo, né, de um presbítero que estava numa reunião do conselho e estava se decidindo ali se haveria ou não uma reforma no templo, né? Uma reforma, um aumento e tal. E ele era contra mesmo, enfaticamente contra, né? Mas o voto dele foi vencido. E logo em seguida que o voto dele foi vencido, ele pegou a carteira, tirou o talão de cheque e fez um cheque lá de um valor bastante significativo e colocou em cima da mesa ali do conselho, né? E daí perguntaram para ele, mas o que é isso, irmão? Esse cheque, na época usava muito cheque ainda. Daí ele falou assim, já é a primeira oferta para a reforma. Já é a primeira oferta para a reforma. Ou seja, uma maturidade, né, irmãos? De que nós estamos num grupo de pessoas que, se pessoas pensam diferente da gente, não é por isso que a gente vai deixar de caminhar com elas, né? Mas nós podemos nos aceitar mutuamente, nós podemos nos auxiliar, nós podemos fazer a diferença onde Deus nos tem colocado. Alguém já disse também, sozinhos, quem sabe, nós vamos mais rápido, mas unidos, nós vamos mais longe. Não é verdade? Sozinhos, quem sabe a gente vai mais rápido, mas unidos, a gente vai mais longe. Então nós aprendemos, irmãos, com estes homens, né, estas lições. Nós estamos em trabalhos
em nome do Senhor. Nós estamos com visões que Ele nos dá, com objetivos na vida, que Ele seja glorificado, né, através das nossas vidas individualmente, também coletivamente como igreja, nos trabalhos, ministérios que Ele tem nos dado. Vamos lembrar disso. Nós temos a fé, mas precisamos agir. Fé que resulte em ação. Nós devemos ser determinados, determinação perseverante em relação aos desafios. E também nós vimos aqui sobre esta união, que é fundamental para nós podermos vencer, né, as diferenças. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Pai, nós te louvamos por este exemplo dado por estes 4 homens e que foi registrado nas Santas Escrituras e que nós podemos lembrar ainda hoje e sermos edificados, Deus, pela Tua palavra. Nós te louvamos porque eles foram instrumentos na vida daquele paralítico. Aquele paralítico que recebeu aquela frase tão significativa, aquela declaração de Jesus: perdoados estão os teus pecados. Mas para que aquele homem chegasse ali, o Senhor se utilizou daqueles outros 4. Nós somos hoje também essas pessoas. O Senhor quer se utilizar para levar pessoas aos pés de Cristo. Conduz-nos nisso, Pai. Tenhamos esta fé que resulta em ação, sejamos determinados, não desistamos. E também, Senhor, que nós tenhamos essa bênção, Pai, de vivermos em união. O que é tão desafiador, porque nós somos todos líderes, nós somos seres humanos, mas o Senhor nos abençoa com a humildade necessária, com a sabedoria necessária para vivermos nesta união que vence as diferenças. Nós te bendizemos pelo privilégio que temos de sermos teus filhos e de vivermos para o Senhor também como teus servos. Louvado seja o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.